E aí, pessoal, Renato Portaluppi e suas considerações. O que podemos falar da coletiva do técnico Renato, que teve informação, incomodação e, claro, algumas ponderações. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o recado é da Mais Ágil, para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa e tem o FGTS parado. Você tem na Mais Ágil um grande parceiro. Na descrição do vídeo, um link que leva para Mais Ágil e ali você vai, sem burocracia, conversando com uma equipe especializada, ter o FGTS parado na sua conta para você fazer uso desse dinheiro. Portanto, Mais Ágil, fale com eles. FGTS parado? Mais Ágil resolve. Gente, o técnico Renato Portaluppi, hoje por volta do meio-dia, concedeu uma entrevista coletiva, nós fizemos ao vivo a entrevista, e a partir daí é preciso colocar uma série de ponderações. Hoje, como a gente está fazendo, nós vamos fazer a partir de agora uma live por dia, porque umas estão colidindo, então hoje o café, que normalmente é às 4 da tarde, foi realizado na live que nós temos pela manhã, para não dar exatamente essa colisão. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo sobre a coletiva e colocando neste horário, que é o horário que costumeiramente a gente faz o café do CCD, que a partir de agora ou vai ser no treino da manhã ou vai ser também no treino da tarde, e nós vamos levando assim para levar bastante conteúdo para você e que ele seja e esteja engajado no YouTube, que a gente não crie problema entre um e outro. E Renato Portaluppi, portanto, colocou uma série de situações e informações para a gente posicionar. Algumas incomodações, algumas situações que a gente pode, inclusive, levar para o lado da uma espécie de tirar o foco que o Renato coloca, né? Uma linha assim, o Grêmio está jogando bem, vocês não podem olhar só o recorte de 6 jogos, tem que olhar o ano inteiro. A gente olha sempre os recortes mais próximos, a gente não pode voltar a abril, né? Nós vamos fazendo, e é a partir daqui que a análise. O Grêmio tem que melhorar em relação ao jogo contra o Santos, melhorar em relação ao jogo contra o Vasco, encontrar mais ou menos a mesma solução que teve no jogo contra o Fluminense, e assim é o processo, e assim é. Então, dentro exatamente dessa linha é que nós precisamos pensar, e Renato, neste ponto, saiu um pouco, assim, tirou um pouco o foco. Sobre Jeromel, achei também um Renato incomodado, não, vai aparecer e tal. Fiquei com a sensação que o Jeromel vai ser relacionado, mas não me parece que começa jogando. Com relação a Luan, da mesma maneira, mas esse já mais próximo de algo mais concreto. Não sei se sai jogando, mas vai estar no jogo. O próprio Renato confirmou que Luan estará no jogo. Sobre a análise do esquema, Renato também deixou aberto, né, a escalação, ou 3 zagueiros ou 3 volantes. Essa foi a sensação que eu fiquei. Ou joga um tripé de volantes, ou joga 3 zagueiros, com a tendência de saída do Ferreira, né, o Ferreira estando fora do time, o que também, de alguma maneira, mexe com aquela história que a gente falou do estar fora, do jogar fora, de um outro momento, de um outro espaço que a gente precisa aqui ponderar também. Essa seria Ferreira o principal nomeado ali para ser o jogador que foi dentro da organização, o jogador mais criticado, né? Então seria ele o culpado, entre aspas, do momento, ou pelo menos nomeado culpado, porque ele seria o jogador que estaria fora do time. Algumas ponderações do Renato também, de alguma maneira, merecem a nossa análise, que é quando ele coloca a questão dos gols, né? O Grêmio está sofrendo muitos gols, e Renato diz o seguinte, mas está fazendo também. Então, ele considera que a crítica à falha no sistema defensivo, ela não está analisando a força do sistema ofensivo. Fato é que, aí voltamos lá a uma vitória em 6 jogos, que é, ou 2 em 10,
que é uma análise um pouco mais global disso. O Renato pede que o recorte seja maior e a discussão se cria a partir daí. O fato é que Renato tem todos os jogadores à disposição, mas achei um pouco carregado, um pouco incomodado com o momento, né? Ele não aceita muito qualquer análise crítica com relação ao momento do trabalho, e isso é um sinal de que o Grêmio está acomodado com isso. Quando se falou sobre as cobranças ao Renato, ele disse que não existiu essa informação, que isso não é verdade, e aí ficam duas situações. Uma, é natural cobrar, é muito natural cobrar. Uma cobrança nesse momento é algo muito natural e que precisa ser avaliado com naturalidade. Qual é o problema de cobrar? O que se vê nesse momento que a cobrança prejudica? Mas Renato negou completamente a cobrança e disse que tal. E aí a gente precisa passar aqui a versão do Renato também com relação a essa informação. Não vejo maior problema nisso, mas é importante passar aqui a versão com relação a isso. Sempre imaginando, tá? Sempre imaginando. Quando tu tem um processo de pressão sobre um resultado, tu te mobiliza. O que passou é que o Renato tá tranquilo com o momento do time, não houve cobrança interna pelo próprio Renato, o que dá uma ideia de que não tem tanta pressão assim para a reversão desse recorte pequeno. O que também, de alguma forma, deixa o ambiente muito morno. E eu acho que o Grêmio deveria ter um pouquinho mais de corda esticada para buscar o resultado. Tudo isso fica para o jogo de domingo. O jogo de domingo, 19 horas, é que vai ser o definidor deste processo. Este processo passa pelo jogo de domingo, que é contra um adversário que eu considero difícil, que tem 3 jogos contra o Grêmio, uma vitória, um empate, uma derrota, e que melhorou nos últimos jogos. Então, vem a Porto Alegre também com uma ideia de fazer resultado aí, tá numa zona não muito boa do Campeonato Brasileiro, precisa do jogo, e vai com certeza pressionar o Grêmio também para que o Grêmio se mobilize para ganhar o jogo. Então, fica essa questão muito clara, fica a dúvida, e agora a gente vai tentar entender como vai ser o desfecho disso. Não gostei do nível, assim, incomodado e sem admitir pressão, o que também não combina muito com a história do Grêmio, porque a história do Grêmio é uma história de quando as coisas não acontecem como deveriam, a pressão pega. E nesse momento a sensação que deu é que tá tudo bem. E eu não sei se tá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.